Entrevista. A atualidade do momento à sexta-feira na rádio e no jornal. O espaço que faltava mais perto de si. Bom dia, temos em estúdio Vasco Álvares Cordeiro. Nasceu na Ponta Delgada, nos Açores, formou-se em Direito na Universidade de Coimbra, foi eleito deputado na Assembleia Legislativa dos Açores, foi também secretário da Agricultura, secretário regional da Presidência e foi responsável pela pasta da Economia no Executivo Regional, funções que deixou em abril de 2012 a seu pedido. Vasco Cordeiro foi, entretanto, eleito presidente do PS Açores em janeiro de 2013, mas antes disso, em 2012, assumiu pela primeira vez a presidência do Governo Regional dos Açores, vai já no segundo mandato e esteve nos últimos dias na Madeira numa cimeira que juntou a Madeira e os Açores. Muito bom dia, Dr. Vasco Cordeiro. Temos também em estúdio para nos acompanhar nesta conversa o Agostinho Silva, o diretor do JM, também o Miguel Silva, subdiretor do JM. Lançava a primeira questão, Dr. Vasco Cordeiro, o que é que fica desta cimeira realizada nestes dias na Madeira? Bom, em primeiro lugar, um bom dia a todos aqueles que aqui estão e que quero em primeiro lugar agradecer naturalmente a simpatia da vossa hospitalidade e de me receberem aqui, e um bom dia também a todos aqueles que nos ouvem. Provavelmente nos Açores, estamos também online. Muito bem. Desta cimeira fica desde logo uma ideia muito clara quanto ao compromisso que ambos os governos regionais, que ambas as regiões têm, com a continuidade e reforço desta parceria que teve, no fundo, uma maior visibilidade em 2016, quando o Presidente Miguel Albuquerque e uma comitiva do Governo da Madeira visitaram os Açores. Fica esta ideia de que este não é apenas, e não foi apenas uma circunstância em que tivesse sido esporadicamente feita a visita e celebrado um conjunto de protocolos, mas mais do que isso, fica também a ideia de que esses protocolos assinados em 2016 estão em execução, estão a ser, no fundo, concretizados e que nesta visita que agora fiz e uma comitiva dos Açores aqui à região autónoma da Madeira, tivemos a oportunidade não apenas de fazer este balanço, mas de aprofundar também áreas de cooperação na área da cultura, nomeadamente, na área das comunicações, na área do voluntariado jovem, que é um dos protocolos que foi assinado e que me parece muito interessante e muito importante para o fomento de uma relação mais próxima e mais chegada entre ambas as regiões. Visitou várias empresas, vários locais, vi aqui algum modelo que gostaria de aplicar nos Açores e há uma questão particular. Notamos que há vários empresários da Madeira bem colocados na economia dos Açores, mas parece não haver nenhum dos Açores aqui na Madeira. Nós... Bom, em primeiro lugar, naturalmente que não há soluções quadro. O que eu quero dizer com isso é que cada uma das regiões tem a sua realidade específica e, portanto, desse ponto de vista, tem um conjunto de aspectos que não é possível, pura e simplesmente, copiar ou transpor. Desde logo por serem nós temos, desde logo, exato. Nós temos, naturalmente, no caso dos Açores e da Madeira, economias cujos principais setores são não concorrentes, mas complementares. E um dos grandes objetivos também destes encontros é a forma como podemos, do ponto de vista das economias de ambas as regiões, poder aproximá-las mais, porque exatamente não havendo em alguns dos setores, nomeadamente aqueles que são os setores mais tradicionais, no caso da economia dos Açores, não são propriamente concorrentes, mesmo no caso do setor turístico, os produtos turísticos que vendemos são diferentes. Como é que nós conseguimos que este objetivo de maior proximidade, de maior interligação, de maior complementaridade se concretize? É um facto que há já empresários da Madeira com presença nos Açores e é um facto também que já exportamos produtos dos Açores para a Madeira, mas acho que há ainda aqui uma margem de progressão bastante grande e é para isso que estamos a trabalhar. Mas sente que há propostas ou modelos que tenha visitado nestes dias
na Madeira ou que existam nos Açores que possam ser, de certa forma, aplicados quer numa região, quer noutra? Mas refere-se a modelos... Por exemplo, modelos de políticas de ambiente, política de turismo, empresas na área da tecnologia, por exemplo, entre aquilo que visitou na área da tecnologia há também um trabalho e há, enfim, empresas nos Açores que têm desenvolvido e que estão presentes nesta área. Do ponto de vista turístico, há um dado que, enfim, julgo que não é demais realçar e que é, de certa forma, a complementaridade que pode existir em termos de produtos turísticos por excelência que vendem os Açores e que vendem a Madeira. Uma das vias pelas quais se pode conseguir isso tem a ver com o reforço da mobilidade e com o reforço da ligação entre ambas as regiões autónomas. É um trabalho também aqui em que há uma margem de progressão grande, há um conjunto de aspectos, há um conjunto de assuntos ou de situações que naturalmente necessitam de ser aperfeiçoadas, mas temos essa consciência e, sobretudo, temos essa vontade. Mas como é que é possível reforçar essa mobilidade? Essa mobilidade pode ser reforçada, desde logo, através de uma companhia que já assume as ligações aéreas entre os Açores e a Madeira, que é a SATA. Falo com uma determinada regularidade. A questão não está, na minha perspectiva, no aspecto final do número de voos. É necessário criar procura, é necessário criar, no fundo, consistência para que se surja naturalmente esta possibilidade de reforçar também aí as condições para haver uma maior circulação de pessoas. A questão é recorrente desde há muitos anos que os madeirenses e imagino também os açorianos possam pensar porque é que não é possível que, por exemplo, a vossa companhia, a SATA, não trabalhe de uma forma mais direta, com tantos problemas que a Madeira tem tido a este nível, de uma forma muito mais acentuada e terá de partido... Dois pontos que interessa clarificar. Primeiro, uma coisa é a ligação entre a região autónoma dos Açores e a região autónoma da Madeira do ponto de vista das acessibilidades aéreas. Neste momento, há uma companhia aérea que está a assegurar isso, SATA. Uma segunda componente tem a ver com aquilo que já aconteceu no passado, o facto da SATA operar para a Madeira a partir de outros pontos do território nacional e não só, e portanto esse é outro aspecto, e neste caso nomeadamente era a SATA Internacional. Essas são opções comerciais e devem ser opções comerciais, aliás, em ambos os casos devem ser opções comerciais. É que se poderia juntar a questão do desporto. E portanto a questão, naturalmente, a questão coloca-se também desse ponto de vista. Não me parece que seja obviamente que o Governo Regional dos Açores, como acionista ou como representante dos acionistas da SATA, que são todos os açorianos, tem naturalmente sinaliza este interesse, mas ao final do dia há também uma componente comercial, conforme tem que ser equacionada. Que tem que ser Dr. Vasco, e fazia sentido, por exemplo, o Governo Regional da Madeira participar também na SATA, ser acionista da SATA? Essa questão está, quanto a mim, completamente esclarecida. O Governo Regional, a SATA Azores Airlines, será... o Governo Regional tem a intenção de alienar 49% do capital social da Azores Airlines, apenas, não da SATA Açores, da Azores Airlines, a qual é detida pela SATA Açores, e portanto há aqui, no fundo, esta intervenção do Governo é indireta, porque ambas as companhias são 100% públicas, naturalmente, mas é indireta. Este é um processo que está a decorrer. Há um dado que nos parece fundamental e que tem a ver com um objetivo também de reforço e de capacitação da Azores Airlines num conjunto de valências, desde frota, de serviços, de management, quanto como objetivos a prosseguir por este processo. Mas é algo que está a decorrer nos próximos tempos, naturalmente que haverá evoluções sobre isso. Não há razão nenhuma para excluir qualquer manifestação de interesse. Mas via com bons olhos a participação madeirense? A questão não está em termos de ser a participação madeirense ou não. Há um objetivo que nós entendemos prosseguir com este processo de alienação de 49% do capital social da Azores Airlines. E é em função das condições que houver por parte dos interessados para cumprirem ou não cumprirem esse objetivo que nós avaliaremos aquela que será a melhor solução. Já agora que estamos a falar de ligações, o cabo submarino acabou por ser uma das prioridades nesta cimeira, nestes encontros que manteve na Madeira com as entidades regionais. Naturalmente, não só porque é uma das áreas em que este reforço de ligação também se pode operar, mas também por uma circunstância objetiva
que é o dos atuais cabos estarem a aproximar-se de um fim do seu fim de vida útil. E, portanto, há aqui uma necessidade imperiosa, da qual o Estado também não se pode afastar. Esse não é apenas um problema das regiões autónomas, mas eu acredito que, em conjunto, conseguiremos, Açores Madeira, em conjunto, regiões autónomas com o Estado, conseguiremos achar uma boa solução para esse assunto. A Madeira inovou e apostou no seu Centro Internacional de Negócios. Os Açores é público que mandou fazer um estudo em 2015, até com alguns comparativos com o nosso modelo. Esse processo, entretanto, parou. Qual é, primeiro, a sua opinião sobre este tipo de atividade no Centro Internacional de Negócios da Madeira e porque é que os Açores ainda não têm ou se tenciona ter também uma aposta neste setor? O processo está a decorrer e, portanto, não é uma questão... Tem os seus passos, tem naturalmente os seus desenvolvimentos em face dos quais há uma constante avaliação quanto às suas condições de progressão e de sucesso. A minha opinião em relação a esse tipo de iniciativas é que elas podem constituir fatores importantes de alavancagem de economias regionais, em que há critérios que objetivamente têm que ser garantidos, como acredito que é o caso também aqui, de transparência, de rigor, no fundo de rastreabilidade de um conjunto de aspectos que estão relacionados com a atividade desses centros. Um período de alguma turbulência, mas agora parece bastante Mas estável. Isso é uma apreciação em termos globais e gerais, e portanto, cumpridos esses objetivos, há naturalmente, sei e acompanho naturalmente algumas das questões que se têm colocado em particular em relação aqui à Madeira, mas em termos globais objetivos não me parece que em princípio sejam necessariamente maus. Há um conjunto de cuidados e de objetivos cujo juízo final sobre o mérito dos mesmos depende exatamente de serem salvaguardados. Mas considera que pode ser um pouco perigoso, por exemplo, a economia da Madeira? O Governo Regional da Madeira, eu penso que o Governo Regional da Madeira tem condições excepcionais para responder à sua pergunta. Sr. Presidente, eu voltava a centrar a questão aqui na área das ligações, uma vez também somos regiões semelhantes nesse aspecto, nas ligações aéreas, e atendendo até ao tempo que já é escasso. Como é que vê os atrasos na revisão do subsídio de mobilidade aérea para as regiões e o grupo de trabalho que está a ser discutido, sendo que este não foi, curiosamente, digo eu, um dos assentos prioritários desta cimeira? Bom, não foi um dos assuntos prioritários desta cimeira, porque exatamente há um trabalho que está a decorrer. Um trabalho ao nível técnico e que tem a ver com aquela que é a avaliação que ao nível técnico se faz. Mas os Açores não parecem estar tão aflitos como a Madeira. Não é uma questão de estar aflitos. Nós temos, obviamente, toda a gente concordou que havia um determinado plafond para o funcionamento do subsídio social de mobilidade. Esse plafond foi ultrapassado, dito de forma modesta, largamente ultrapassado. Muito modesta. E, portanto, há aqui um problema que nós temos que resolver. Não acredito também que quem assumiu o compromisso de que havia um plafond, agora constatado isso, não sinta que há necessidade de agir e de fazer qualquer coisa aqui. Há, naturalmente, objetivos que nós temos para este trabalho, não pôr em causa a mobilidade, enfim, todos esses aspectos, salvaguardar também a coerência global do modelo. Há diferenças entre o modelo dos Açores e o modelo da Madeira, diferenças significativas, mas há um trabalho que está a decorrer. Faz sentido manter um modelo diferente ou um modelo só para as duas regiões? Eu penso que pode fazer sentido manter um modelo diferente. A região autónoma dos Açores tem 5 gateways e, portanto, há aqui um conjunto de dados que relevam para esse o ministro Pedro Marques falava esta semana na possibilidade de adaptar aquele modelo que já se comentou há algum tempo, de as regiões administrarem cada uma digamos, como pacote para esse tipo de ajudas. Faz sentido ser as regiões a assumir essa responsabilidade? Vamos ver aqui uma coisa. Não é necessariamente mau. Mas o problema não é quem é que gera. O problema é o funcionamento do modelo. Essa é que é a questão. Portanto, a dúvida não é... O problema não está se é o Governo da República... Muito bem, se esse for um contributo para melhorar... Agora, o problema não é esse. O problema não é fundamentalmente quem é que gera. O problema é o funcionamento do modelo, em termos daquilo que ele garante, que ele pretende garantir, de benefício e tudo mais, levou a uma determinada situação que não corresponde às expectativas iniciais. Ultrapassa-as largamente. E é nisso que nós temos que atuar. Mas há um trabalho que está a decorrer e, portanto, esse trabalho... Aqui na Madeira temos a sensação que o Governo da República está a tentar um pouco sacudir a água do capote. Também tem esse receio nos Açores ou está confortável? Não necessariamente. Mas, conforme vos digo,
é necessário aguardar pelas conclusões do grupo de trabalho para, a partir daí, então sabermos quais são os caminhos que se nos apresentam. Já agora uma outra questão que também se coloca, cada vez mais no debate político, que é o facto de haver um governo PS nos Açores e um governo PS na República, poder facilitar, digamos, a vida à região autónoma dos Açores e menos à região autónoma da Madeira. Sente alguma justiça nesta crítica que se faz quer no Parlamento da Madeira, quer no Parlamento Nacional? Eu penso, não sinto isso. Aliás, este encontro entre o Governo Regional dos Açores e da Madeira colocou até uma questão que tem a ver com ambas as regiões autónomas, que é o processo de descentralização que o Governo da República lançou, uma análise, naturalmente, uma apreciação naturalmente positiva sobre esse processo, ou não fôssemos nós elementos de descentralização por excelência, mas também chamaram algum cuidado e, portanto, mas isso é uma pergunta que também, naturalmente, o Governo Regional da Madeira terá condições para. O tema atual é também a ligação marítima entre a Madeira... O tema verdadeiramente atual é o facto de correr o risco de perder o avião. É muito rápido. Dr. Vasco Cordeiro, por isso mesmo é que introduzimos aqui o tema da ligação marítima, que infelizmente ainda não tem essa opção, mas vê com bons olhos uma ligação marítima alargada aos Açores, ou seja, Madeira, Açores, Lisboa, ao continente, e admite também uma participação do Governo Regional dos Açores nesta ligação marítima, a exemplo daquilo que defende o Governo Regional da Madeira. Bom, os Açores têm, até pela geografia, condições talvez um bocadinho especiais no âmbito de um processo de ligação de transporte marítimo de passageiros, não é? E isso também não deve ser esquecido na análise desta questão. Nós temos seguido um caminho que tem a ver fundamentalmente com o desenvolvimento dentro dos Açores de um modelo de transporte marítimo de passageiros, viaturas, carga rodada, que está, do ponto de vista instrumental na sua fase inicial, com o processo de construção de um novo navio para servir exatamente este objetivo. Naturalmente que estamos abertos a analisar todas as questões que possam surgir, mas há aqui alguns dados objetivos de geografia que convém também não esquecermos. Claro. Se me permite só uma última questão. Uma das questões que ficou desta cimeira também foi a preocupação com a possível redução de fundos europeus. Tem esse cenário real, efetivamente, e há formas de dar a volta, de inverter esse percurso de possibilidade de redução de verbas de fundos europeus? Esse é um risco efetivo que existe. E há forma de... Por duas circunstâncias. Primeiro, porque nós temos o Brexit, o que significa numa redução significativa de recursos da própria União Europeia. Simultaneamente, a União Europeia parece querer assumir, digamos assim, novas políticas. A minha posição sobre esse assunto é que concordo em absoluto com essas novas políticas, no âmbito das políticas relativas às migrações, o Sistema Europeu de Defesa, enfim, todas essas questões parecem-me importantes, mas é essencial que isso não seja feito à custa de políticas que estão no código genético da própria União Europeia. E é o caso da política de coesão. Há um dado que me parece particularmente interessante para se perceber o que é a política de coesão. Ou, por exemplo, o que é também a política agrícola comum e a relevância que ela tem para o nosso país, e que são, no fundo, duas das políticas que estão, digamos assim, para as quais se olha como potencial área onde se pode ou cortar ou ir buscar recursos. Em 2016, a política agrícola comum e a política de coesão justificaram 90% dos fundos que chegaram ao nosso país. Portanto, esse não é um problema das regiões autónomas. Claro. 90%. Se nós virmos o acordo de parceria que Portugal celebrou com a União Europeia para o período de 2014-2020, política de coesão e política agrícola comum justificam 99% dos fundos que estão previstos para o nosso país. Portanto, na minha opinião, esta é uma área de grande emergência quanto à atenção política que deve ser dirigida e àquilo que deve ser um trabalho, desde logo a nível europeu, desenvolvido para a defesa dessas políticas. O pior que poderia acontecer era se considerasse no país e lá fora que essas questões das políticas de coesão têm a ver com as regiões, têm a ver
Não é verdade e os números demonstram. Mesmo para terminar, e aproveitando o facto de termos aqui o principal responsável do PS Açores também, como é que tem olhado para a Madeira no plano partidário? Se isto lhe despertou algum interesse? Conhece o novo líder, Emanuel Câmara? O que é que acha desta figura que emerge aqui na cena política madeirense, Paulo Cafofo? Meu caro amigo, lamento dizer-lhe, mas o Presidente do PS Açores não veio nessa visita. De qualquer das formas, quando momento o que lhe posso é transmitir o seu interesse e a sua curiosidade, e ele certamente dar-lhe a resposta. E o Presidente do Governo? Está cá. O Presidente do Governo está cá. Mas o Presidente do Governo não comenta. Mas conhece as figuras? Se eu conheço o Presidente do PS Açores, encontramos-nos lá de vez em quando. Muito obrigado pela vossa atenção e pela oportunidade que me deram. E um bom dia. O gosto foi todo nosso, naturalmente, o Dr. Vasco Cordeiro, que é o Presidente do Governo Regional dos Açores, nesta conversa. Infelizmente o tempo não é elástico e por isso mesmo chegamos assim ao final desta entrevista, que esteve também ou que reuniu no estúdio o Agostinho Silva, diretor do JM, o Miguel Silva, o subdiretor. A todos, muito bom dia. A entrevista. Toda a atualidade do momento à sexta-feira, na rádio e no jornal que está mais perto de si.